Então aqui a gente tem o procedimento de confirmação, que é, circulou os formulários, as partes olham quem é, vêm as características do CV. Eu não falei de um ponto que é importante, a disponibilidade. O árbitro também tem que marcar qual é a disponibilidade para ele atuar no caso. A agilidade do procedimento é um tema central. Então, para o procedimento ser ágil, ele tem que ter tempo para trabalhar. Então, lá ele marca um calendário, quais são as datas em que ele não poderia atuar naquela arbitragem. E até hoje a gente teve, no Brasil, uma objeção com relação à falta de disponibilidade do árbitro. Só uma. Apesar de terem casos em que são mais graves, as partes nunca chegaram ao ponto de objetar. Nesse caso, onde teve essa objeção, foi aceita pela corte, mas porque existia também alguns pontos de conflito de interesse. Então foi um mais o outro. Eu acredito que se não tivesse um problema de disponibilidade, o conflito de interesse naquele caso não era grave o suficiente para a corte aceitar a objeção. E se não tivesse conflito, eu acho que a disponibilidade também não seria suficiente. Naquele caso foi um mais o outro, fez com que a corte não aceitasse. O que é muito comum agora é, olhando esse formulário que a gente circula para as partes pedem esclarecimento ao árbitro, dizendo: eu vejo que o senhor, a senhora tem 40, 50 arbitragens em curso. Indique expressamente que realmente tem, indique o estado de cada arbitragem, porque nós estamos preocupados com a disponibilidade. E aí o árbitro em questão vem, explica, diz: dos 50, 20 estão suspensos, 10 estão em fase de sentença, não sei quantos. Aí ele explica onde está e ele diz: por essa razão tenho disponibilidade. Então, pedir esclarecimento é uma possibilidade. Tudo correu bem, confirmou o árbitro. Aí nós temos tribunal arbitral, a arbitragem anda, a gente passa aí eventualmente para a impugnação, né? A impugnação, então, a gente tem que ter já um árbitro confirmado. Tendo o árbitro confirmado, as partes têm 30 dias para impugnar o árbitro. 30 dias da confirmação dele, e aí, infelizmente, pode ser até pelos mesmos fatos que já foram objeto de uma objeção à confirmação. Porque o fundamento da impugnação é outro. O fundamento é que agora ele é árbitro. Raramente a corte vai aceitar, né, se alegado nos mesmos fatos, porque se a corte decidiu que ele podia ser confirmado, ela não vai logo depois aceitar a confirmação. Mas, bom, tirado essa questão dos 30 dias após a confirmação, a parte tem 30 dias a partir do momento em que ela tomar conhecimento de algum fato ou circunstância que justifica a impugnação daquele árbitro. Então, se no curso do procedimento a parte descobre, por exemplo, que o árbitro está atuando como advogado de uma das partes em um outro procedimento. Em 30 dias, uma vez que ela soube daquilo ali, ela tem que apresentar essa impugnação, sob pena de essa impugnação não ser admitida se for apresentada fora do prazo, porque ela é intempestiva. Ela teve 30 dias, não impugnando no prazo, ela aceitou aquela situação e o caso avança. Então, tem que ser realmente respeitado esse prazo de 30 dias. Esse procedimento é, obviamente, um procedimento contraditório. Então, tem a impugnação, a secretaria vai dar oportunidade para a parte contrária se manifestar, mas também para o árbitro impugnado explicar qualquer coisa que ele considerar que tenha que explicar, e para os demais membros do tribunal arbitral. Coletada toda essa informação, a corte toma uma decisão. As impugnações geralmente são tomadas em sessões plenárias, ou seja, a corte, para tomar as decisões, ela se reúne pelo menos uma vez por semana nas quintas-feiras, de manhã e à tarde. E na última quinta-feira de cada mês à tarde, existe a sessão plenária onde os membros do mundo todo são convidados aí, geralmente a Paris, fazer essa sessão. Nem todos vão, mas o quórum varia em torno de 50 membros. Por quê? Porque a decisão de tirar uma pessoa do tribunal arbitral que já passou pelo procedimento de confirmação é uma decisão muito séria que vai ter consequências, às vezes, dramáticas na arbitragem. Então, essa decisão é submetida à sessão plenária, onde todos vão ler e debater aquele tema e tomar uma decisão. Então, realmente, é um procedimento extremamente cauteloso, mas que traz uma segurança jurídica enorme para as partes, porque elas sabem que aquela questão que vai ter consequências drásticas é tomada pela corte em sessão plenária. E uma característica interessante do regulamento da CCI é que as partes podem solicitar que a corte dê os fundamentos da sua decisão sobre a impugnação. Se uma parte solicitar que ela quer, então, a impugnação, ela pode solicitar que a corte entregue para as partes as razões da sua decisão de aceitar ou não aceitar.
E a corte faz isso com menos frequência do que a gente imaginava que ia fazer, ou seja, as partes solicitam menos do que a gente pensava que iam solicitar. Antes, essas decisões da corte não tinham as razões. A corte tomava a decisão e notificava a decisão. Aceitei ou não aceitei a impugnação. Hoje, as partes reclamavam, não existe transparência, é necessário transparência, nós queremos as razões pelas quais a corte está tomando a decisão. A corte foi lá e mudou o seu regulamento e a sua prática para aceitar dar esses fundamentos para as partes. E aí é engraçado que depois que as partes passaram a ter o direito, elas não reclamaram mais. Então não é tão frequente assim, mas de tempos em tempos tem casos onde as partes pedem os fundamentos da corte. E o interessante de ver é que isso até hoje não causou um contencioso pós-arbitral com base nessas razões. A gente tinha o receio no começo de dizer a parte vai pegar essas razões e vai utilizar aquilo ali para tentar anular a sentença ou invalidar o procedimento. Até agora não é o caso. A corte está dando as razões e a coisa está acontecendo tranquilamente. E eu gosto desse gráfico aqui, porque ele mostra muito a eficiência do procedimento duplo de confirmação de um lado e depois de impugnação somente após. A gente vê ali que em verde o número de impugnações é bem elevado. Em 2018 foram 48 impugnações de árbitros, mas em roxinho ali o número de impugnações aceitas pela corte, só 6. Ou seja, a porcentagem bem pequena. Qual é a razão disso? É justamente a parte azul. Na verdade, o rigor no procedimento de confirmação é tão elevado que a corte limpa qualquer problema com o tribunal arbitral ali. Isso faz com que a arbitragem CCI ela comece bem. Se a pessoa tem algum tipo de problema de conflito de interesse, ela vai sair logo no começo da arbitragem, antes que ela tenha custado dinheiro e tempo para as partes, que vão apresentar o caso para um árbitro, descobrem um conflito de interesse e tiram um árbitro. Aí colocam um árbitro novo, até apresentar o caso para aquela pessoa, tem que renovar o que já foi feito, o que tem custo e dinheiro. Então esse gráfico eu acho extremamente interessante, que mostra a importância desse duplo sistema, porque ele limpa realmente o problema. Então, nos casos roxinhos ali, são geralmente por problemas posteriores que apareceram no curso do procedimento ou problemas que não foram revelados pelo árbitro. Aí existe a limitação de que, dentro do que a secretaria sabe, a secretaria exige que o árbitro revele. Se eu, por exemplo, sei que um árbitro está atuando num outro caso relacionado e ele não revelou, a secretaria vai exigir que ele faça essa revelação. Mas eu não posso saber se ele está tendo uma outra arbitragem em outro lugar do mundo. Então, tudo que é possível é limpado logo no começo e sobra essa porcentagem que é ínfima com relação ao número total. E aí, só por curiosidade, a gente vê que a grande maioria das impugnações na CCI, elas são feitas com base na maneira em que o árbitro está conduzindo o procedimento. Mas eu acho também engraçado que, apesar de ser 57%, é um número ínfimo dessas impugnações que são aceitas pela corte. Porque a maneira como um árbitro conduz o procedimento, mesmo que ela eventualmente não seja a mais eficiente possível, não mostra que ele não seja que ele seja parcial ou que ele seja dependente de uma parte, que ele tenha que sair do procedimento. Às vezes não é a mais eficiente, mas ele continua atuando de maneira imparcial e independente. É só a escolha que ele fez que eventualmente, na opinião daquela parte, não é a mais eficiente. O que realmente é mais sério é a questão da imparcialidade e dependência dura, no sentido de que realmente mostra lá uma relação econômica com uma das partes, ou coisas que não foram reveladas e que mostram um certo vínculo. Aí é onde a questão, que também é 40% das impugnações, é bem importante, e aí é onde a porcentagem das impugnações aceitas é maior.